Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Quero trazer aqui uma pequena reflexão acerca da importância da teologia. Eu tenho mostrado muito no meu canal, inclusive em pregações, como a teologia ela é útil, não é um exercício para ficar restrito apenas nos livros, apenas na academia, mas que tem uma aplicabilidade muito grande na vida cristã. Eu me entristeço muito por ver cristãos que estão não somente desdenhando do estudo da teologia, mas até mesmo abandonando o estudo da própria Bíblia. Que isso não aconteça conosco. Que nós possamos verdadeiramente amar a Bíblia. Esse é o grande legado da Reforma Protestante. Somos netos, bisnetos da Reforma. E uma das grandes conquistas foi justamente esse amor pela palavra e esse amor pelo estudo da palavra. Que não venhamos a perder isso. Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca da lição de número 10, que nos traz como título Relacionamento Ideal entre os Cônjuges. Notem que a preocupação primordial nesse trimestre é sempre bater nessa tecla da necessidade de que haja uma boa harmonia dentro do casal. O texto áureo nos diz, todavia nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. A verdade aplicada, o marido deve amar sua esposa como a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido, honrando-o como cabeça do casal. Os textos de referência nós encontramos em dois textos assim, bem conhecidos. Provérbios 31, que é um poema, o poema A Mulher Sábia, e Cantares de Salomão. Acerca de Provérbios 31, há uma curiosidade. Ali, embora seja um poema enaltecendo a esposa virtuosa, ali nós temos a personificação da sabedoria. Lembrem que o livro de Provérbios começa com a sabedoria falando, a sabedoria personificada, e, portanto, termina com um poema da mulher virtuosa, mas que também simboliza a sabedoria. Então veja como a esposa é comparada à sabedoria. Isso é muito mais forte do que simplesmente dizer que é uma mulher sábia. E Cantares de Salomão, é bem interessante nós observarmos que é um livro dentro da exegese que fala primeiramente do amor dentro do casamento. A segunda mensagem, a aplicação tipológica, fala do amor entre Deus e Israel e também o amor entre Cristo e a igreja. Mas, primeiramente, é um manual para o casamento. Isso precisa ser bem salientado. Aqui na introdução, então, precisamos alicerçar o nosso casamento em terreno sólido. Quem faz construção sobre areia não terá sossego quando chegar as tempestades. Nós somos responsáveis por mantê-lo estruturado e harmonioso. Isso é algo de extrema importância e que a lição nesse trimestre está procurando salientar muito a necessidade da harmonia, que nós, infelizmente, não encontramos em muitos casais evangélicos. Temos que lembrar que se engana aquele que pensa que problemas só existem em casais não cristãos. Eles acontecem também em casais cristãos. Primeiro tópico, fundamentos do relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal só será ideal se começar pelo amor, passar pela confiança e desaguar no diálogo. Observem aqui a ordem colocada. Primeiro ponto, amor. Vamos lembrar que nós já tivemos oportunidade, logo nas primeiras lições, de falar acerca disso. Se durante o período de namoro
e de noivado se percebe ou se há dúvida que não há amor, não se deve ir adiante, porque não existe casamento sem amor. Vamos nos casar porque o amor surge depois. Isso não existe. Mas eu tenho testemunhos de pessoas que se casaram sem amor e são felizes. Isso é exceção, não é a regra. A regra deve-se sempre começar pelo amor. É extremamente perigoso para aqueles que estão noivando casar sem haver a plena certeza de que existe o amor. Depois passa pela confiança. Se os dois estarão decidindo ter uma vida em comum, além do amor, precisa haver confiança. E para que exista confiança, é necessário que exista diálogo. Nós costumamos dizer que hoje as mídias sociais, apesar de elas serem muito úteis, ajudarem muito, mas se não tomar cuidado, elas afastam as pessoas e acabam minando o diálogo. 1.1 Relacionamento como amor. A essência do amor é algo indescritível e inexplicável, pois ele não se mede, não se pesa, não se quantifica. Amar da boca para fora, sem atitudes que comprovem o amor, não tem sentido. Por isso que o livro de Cantares é um enaltecimento do amor entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, e lá chega a comparar esse amor como uma centelha divina. Ou seja, no genuíno amor existe a comprovação de que ali se manifesta Deus. E o livro de Cantares mostra em todas as suas possibilidades como o amor dentro do casamento ele é abençoado. Antes de ir para o subtópico 1.2, aqui uma observação que existe na revista do professor. Nada vale a pena ser feito sem amor. O que vale a pena ser feito com amor. O amor, ele é tudo para o casamento. Não adianta haver casamento por interesses, não adianta um casamento que é até nem mesmo um casamento por profecia. Por quê? É entre o casal que deve haver a certeza de que existe o amor. Qualquer dúvida significa que há um grande risco de ter um casamento sem amor, e um casamento sem amor, ele é uma fórmula para o fracasso. 1.2 Relacionamento com confiança. Confiança não se impõe, se conquista. Sem confiança, nenhum relacionamento pode dar certo. A fidelidade, a verdade e a honestidade são ingredientes da confiança. Aí nós vamos entender por que no Novo Testamento Jesus diz que o que seria algo para ensejar o divórcio é o adultério, porque o adultério significa a perda da confiança. Quando se perde a confiança, perde-se automaticamente a credibilidade. Eu sempre digo, com base naquela passagem de Jeremias, sabemos que maldito é o homem que confia no homem, mas eu preciso me tornar confiável. Por isso, a confiança é extremamente necessária. 1.3 Relacionamentos com diálogo. O diálogo deve ser com uma linguagem simples, objetiva, de fácil compreensão e sem rodeios, com educação, respeito e verdade. Se existem coisas que entre o casal você tem medo de falar, precisa se verificar que há alguma coisa errada. O diálogo tem que ser franco dentro do casal. Não pode haver mistérios, não pode haver segredos e precisa haver franqueza de ambos os lados, sempre. Por isso aqui a revista Professor coloca que aprender a dialogar é um fator primordial no relacionamento entre o marido e a mulher. O diálogo é a forma mais eficiente da comunicação.
Fazendo então um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que o relacionamento conjugal só será ideal se começar pelo amor, passar pela confiança e desaguar no diálogo. Tópico 2, aprimorando o relacionamento conjugal. Você pode pensar e chegar à seguinte conclusão: meu cônjuge tem defeitos, mas as suas qualidades superam em muito aos seus defeitos. Não troque o todo por partes. Nós temos a tendência de só observar as questões negativas e não observar as questões positivas. É um bom exercício, ao invés de focar apenas nas questões negativas, focar no lado positivo. 2.1. Aprender a renunciar. A nossa vida é marcada por renúncias. Lembre-se que o cristianismo ele tem como uma das bases a renúncia. Nós começamos renunciando a nós mesmos. Sempre que me dedico a uma coisa, preciso renunciar a outras. Às vezes, preciso renunciar a uma coisa que eu gosto por causa das minhas convicções e dos meus princípios. Isso porque suas convicções, seus princípios não podem ser negociados. Mas, desde que você não abra mão dos seus princípios, sempre vale a pena você renunciar, você flexibilizar. Renunciar também significa isso, tornar-se flexível sem abrir mão de seus princípios. 2.2. Aprender a suportar, tolerar as falhas, aturar as deficiências e aceitar os limites na pessoa amada. Todos nós temos defeitos, todos nós temos os nossos limites e nós precisamos aprender a administrar isso. Num casamento, não existe casamento perfeito. Não existem pessoas perfeitas, mas eu posso suportar, eu posso administrar. Mais do que suportar, eu preferiria aqui a palavra administrar, o que é possível. 2.3. Aprender a perdoar. Não imputar mais o erro, é não sentir mais a dor da ferida. Perdoar não é esquecimento, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Perdoar é conviver com o ofensor normalmente. Então, desde que o ofensor ele se sinta arrependido, você pode e precisa perdoar, porque o perdão é uma das forças mais poderosas dentro do cristianismo. E aqui, fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que devemos aprimorar o relacionamento conjugal. Tudo pode ser aprimorado. Mesmo quando nós temos um dom natural, como a música, você pode aprimorar através de ensaio, através do estudo das técnicas. Mal comparando, o relacionamento conjugal também ele deve ser constantemente aprimorado, porque cada dia é uma oportunidade de aprendizado. E no caso do casamento, um aprendizado a dois. Tópico 3. Alcançando a maturidade conjugal. Alguns aspectos no relacionamento são importantíssimos, pois dizem respeito ao amadurecimento do casal ao interagir da melhor maneira possível, compartilhando conhecimento, conseguindo compreender o que é estar um ao lado do outro, enfrentando as diferenças e circunstâncias da vida juntos. Então, isso é importante. Um casamento é viver juntos, é superar tudo juntos. 3.1. Relacionamento com mutualidade. O que é a mutualidade? É a troca, é o compartilhar. Significa abranger mais de uma pessoa. Cada pessoa tem e continuar tendo a sua individualidade, mas no casamento não é aceito o individualismo. O eu, o egoísmo e o egocentrismo ficaram para trás. O cada um por si não existe mais. Então, esse é o grande desafio do casamento. Os dois são uma só carne, têm um só propósito, sem que abram mão da sua individualidade. Porque Deus nos criou a cada um de maneira singular. Nem os gêmeos são idênticos. Então, essa é a essência do casamento. Serem ambos uma só carne, respeitando a individualidade de cada um. Na mutualidade, o que é meu é seu também. O que eu participo, você
participa também. E aqui no tópico 3.2, relacionamento com reciprocidade. O que significa isso? Significa dar e receber. Existem relacionamentos, e mais uma vez eu digo, isso tem que ser verificado ainda na época do namoro, do noivado, pessoas que querem receber e não dão. Por isso aqui, chamando a atenção da necessidade da reciprocidade. Se eu quero receber, eu preciso também dar. Um exemplo simples. Como eu posso exigir carinho se eu não dou carinho? Como eu posso exigir respeito se eu não dou respeito? Retribua todo esforço ou mesmo o menor benefício recebido da pessoa amada. Às vezes nós esquecemos de ser gratos por coisas pequenas, mas necessárias. Recompense o ato mais simples que receber. Dê valor no que a pessoa fez ou faz por você. E chegando aqui no subtópico 3.3, relacionamento com cumplicidade. Significa parceria, confiança e apoio. Faça parte do projeto e do processo. Seja coautor. Os dois deverão assinar embaixo. Aqui cita Amós 3.3, que é um versículo extremamente importante. Como dois andarão juntos se não estiverem de acordo um com o outro? Eu já tive a oportunidade de falar isso em outra ocasião, que aquele ditado popular, ou adágio popular que diz que os opostos se atraem, ele precisa ser analisado. Não é que os opostos se atraem. Se você tem opostos que são totalmente irreconciliáveis, não há como dar certo. Mas os opostos que são complementares, esses sim se atraem. Por isso que é importante lembrar desse versículo. Como dois andarão juntos se não estiverem de acordo um com o outro? Como pode dar certo ainda na época do namoro e do noivado se os dois estão entrando em desacordo com absolutamente tudo a todo momento? Então, um casamento, para ele ser bem sucedido, os dois precisam de objetivos comuns. Cada um mantém a sua individualidade, mas os dois mantêm objetivos comuns. Se errar, erram os dois juntos. Se acertar, acertam os dois juntos. Ninguém ficará com peso de consciência ou levará a culpa sozinho do que deu errado. Vamos lembrar que lá no Jardim do Éden, assim que Deus cobrou de Adão o que fizeste, a primeira coisa que ele diz foi: a mulher que me deste. Ele jogou a culpa na mulher. Nós precisamos assumir nossos erros, assumir nossas parcelas de responsabilidade. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que o relacionamento conjugal precisa de mutualidade, reciprocidade e cumplicidade. Aqui na conclusão, com a atenção e o cultivo diário dos cônjuges acerca dos princípios e cuidados expostos na presente lição, o casamento será solidificado e estruturado adequadamente. Assim, o casal poderá desfrutar de uma vida conjugal sadia, saudável e duradoura com a indispensável bênção de Deus. Tudo na nossa vida precisa ser debaixo da bênção de Deus. E isso, obviamente, se estende também ao casamento. Que nós possamos ter casamentos saudáveis, baseados no amor e debaixo da bênção de Deus. E que Deus abençoe todos os casais.